Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Eu recebi agora do Palácio Planalto os expedientes relativos às indicações da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. Um pouco mais cedo recebi um telefonema do presidente Lula, comunicando as indicações ao Senado, que agora foram formalizadas no sistema e com os documentos entregues. Dessa forma, ao recebê-los, nós vamos dar um encaminhamento devido, que é o encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, assim como fizemos e faremos em relação a outras indicações. Estamos nos aproximando do final do ano, temos muitos temas relevantes a serem tratados, inclusive a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, outros projetos de lei também que são prioridades estão sendo tratados no Senado, e essas indicações que envolvem indicações para o Banco Central, que são 2, para o CAD, que são 4, para a Comissão de Valores Imobiliários, que são 2 também, algumas embaixadas e muitos membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, vamos ter que fazer um esforço concentrado para poder fazer a apreciação de todas essas autoridades até o final do ano e, naturalmente, incluindo o PGR e o Supremo Tribunal Federal, de modo que, nesse instante, ficará a cargo das comissões do Senado em relação a todas essas indicações o timing para poder realizar sabatinas e fazer a apreciação nas comissões e encaminhar a presidência para designação de pauta. Nossa intenção para todas essas indicações de Banco Central, de CAD, de embaixadas, PGR e Supremo, estabelecemos um esforço concentrado entre os dias 12 e 15 desse mês de dezembro, para a presença física dos senadores, considerando que essa apreciação se dá por voto secreto, consequentemente pela presença física dos senadores e senadoras. Então, nós estamos imbuídos desse propósito, vamos fazer o encaminhamento às comissões, e uma vez sabatinadas as comissões, inseriremos na pauta dessa semana entre o dia 12 e o dia 15 de dezembro. A próxima semana no Senado será uma semana com quórum mais difícil, em razão da realização da Conferência do Clima, nos Emirados Árabes. Alguns senadores deverão participar, evidentemente alguns deputados também, de modo que a semana propícia para poder ter esse esforço concentrado é a semana a partir do dia 12, e assim será feito. A princípio, nós temos uma sessão do Congresso para esta quinta-feira. Nós estamos avaliando a manutenção desse calendário dessa data e vamos avaliar se é possível realizar a sessão do Congresso na próxima quinta ou se ela deve ser transferida para a quinta da semana que vem. É um diálogo que eu vou ter com os líderes do Senado e os líderes da Câmara para entendermos o melhor momento. O importante é que a sessão do Congresso seja a mais proveitosa possível para a apreciação dos PLNs, são projetos de lei do Congresso Nacional, e também para a apreciação dos vetos. Há vetos relativos ao projeto do CAF, do arcabouço fiscal, há vetos do marco temporal, há vetos agora da desoneração da folha de pagamento. Então, nós vamos avaliar se é possível fazer essa semana, não sendo, nós vamos transferir a sessão para a quinta-feira da semana que vem. Presidente, o senhor disse que já tem a semana na casa dos postos concentrados para sabatinas. Mas na ligação do presidente Lula com o senhor, ele chegou a pedir algum tipo de celeridade, alguma questão especial, depois da demanda da DPU na indicação dele aqui no Senado? Não, ele pediu, ele apenas comunicou, o encaminhamento dos nomes, por deferência ao Senado, evidentemente, e agora nos cabe, no Senado Federal, dar o encaminhamento a essas indicações. Então, há diversas indicações pendentes, e é muito bom, todos os anos tem sido feito assim, a gente busca chegar ao final do ano com essas indicações esgotadas. Então, vamos nos empenhar para poder apreciar esses nomes do Banco Central, do CAD, da CVM, de agências, de embaixadas, o PGR e o ministro do Supremo Tribunal Federal, ainda esse ano. Obviamente que não depende só da presidência, isso é um exercício coletivo que envolve as comissões permanentes da Casa e envolve também as lideranças, senadoras e senadores em relação a isso. O nosso papel é a designação desse esforço concentrado
entre os dias 12 e o dia 15, para poder reservarmos essa semana, não só para a apreciação dessas autoridades, mas também uma série de projetos que nós temos que apreciar e seria muito bom chegarmos ao recesso com muitas dessas coisas resolvidas. A votação de offshore e apostas segue na pauta dessa semana. A sessão será presidida pelo meu vice-presidente, senador Veneziano Vital do Rego. Tanto o projeto de lei das apostas esportivas quanto o projeto de lei das offshores e dos fundos exclusivos estão na pauta de quarta-feira. Certamente o senador Veneziano Vital do Rego vai conduzir muito bem essas matérias do plenário. Eu viajo hoje, a convite do presidente da República, acompanhando nessa missão oficial na Arábia Saudita, no Catar e nos Emirados Árabes Unidos, e a participação na Conferência do Clima, que é uma participação importante para a manifestação do Congresso Nacional relativamente ao nosso compromisso com a transição energética, com a economia verde, com a preservação das nossas florestas. É muito importante que haja essa presença institucional do Executivo e do Legislativo nessa importante Conferência do Clima. O projeto de pesticidas também será votado essa semana? Ele está previsto, já depois de um amplo acordo celebrado nas comissões, está previsto na pauta de terça-feira, também sob a condução do nosso vice-presidente Veneziano Vital do Rego. Tá bom? Presidente, você falou de outras matérias que ainda devem ser votadas esse ano. Alguma da área econômica? O senhor preveja, pelo menos? Veja, obviamente que são exercícios de lideranças. Por hora nós temos o projeto dos pesticidas, ao projeto das offshores e dos fundos exclusivos, ao projeto das apostas esportivas, ao projeto referente à legalização de jogos, que me parece estar na pauta da CCJ, a proposta de emenda à Constituição relativamente à participação dos militares em atividades público e políticas, também já lido o parecer com pedido de vistas. Então há diversos projetos no âmbito das comissões sendo evoluído, e uma vez concluído nas comissões nós vamos nos esforçar para ainda esse ano apreciarmos no plenário do Senado. Eventualmente surgir alguma outra pauta econômica importante que seja mais urgente, vamos ter a mesma sensibilidade. Temos ainda 25 dias pela frente em que muito pode ser feito no Senado Federal. Tem conversado com o Haddad sobre a suspensão do CMS ou ainda não? Já conversamos a respeito, na nossa última conversa, inclusive, nós conversamos a respeito. Ele é um defensor da tese e da importância do projeto, nós estamos sensíveis a isso, buscando encontrar um caminho legislativo de convergência para a evolução desse projeto. Presidente, a possibilidade de haver ou não a sessão do Congresso na quinta, mesmo com o desdobramento do Congresso, em relação à forma? Nós estamos avaliando justamente isso, como é que vai ser o quórum, né? E, sobretudo, a evolução dos acordos relativamente aos vetos por parte do governo, por parte da oposição, das lideranças, para que tenhamos uma sessão do Congresso a mais produtiva possível, evitando até que tenha alguma outra sessão do Congresso. Então, nós estamos avaliando isso. O fato é que nós teremos sessões do Congresso para poder apreciar PLNs, apreciar a lei orçamentária e apreciar vetos. Eu acho que as indicações são prerrogativas do presidente da República e nos cabe agora fazer uma aferição dos requisitos que cada um desses sindicatos preenche. Esse é o papel, naturalmente, da Comissão de Constituição e Justiça e depois do plenário. Seria muito bom reservar isso ao colegiado da Casa. Já acredito que depois da aprovação da PEC ficaria mais fácil depois da aprovação da PEC Qual PEC? do STF, fica mais fácil. Presidente, a marcação da sessão do Congresso decide hoje ainda? Nós estamos avaliando. Até amanhã a gente decide. Tivemos uma conversa prevista com o presidente Arthur para vocês aceitarem não só a arrecadação agora no final do ano, com matérias importantes como a subversão, e também para tentar melhorar a relação com o ano que vem? Certamente, vamos conversar. Conversar é sempre bom. Que frio!